O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Também havia um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas. Estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, víamos cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos avançando na leitura do Evangelho de Lucas. Estamos no 26º domingo do tempo comum e nós vamos até o 34º domingo, onde nós terminamos com a festa de Cristo, Rei do Universo. E até lá nós vamos continuar lendo vários textos do Evangelho de Lucas, inclusive textos que não encontramos nem em Marcos, nem em Mateus e nem no Evangelho de João. São só de Lucas. O tema central parece ser hoje a questão do homem rico, da riqueza. E Lucas é um dos evangelistas o que mais trata dessa questão dos ricos.
É interessante perceber um pouco, leitura que nós já vimos, aonde Jesus contou uma parábola. Aonde Jesus contou uma parábola, no capítulo 12, aquela parábola do rico que a colheita rendeu muito e que chegou a dizer, não cabe mais nos meus armazéns. Eu vou precisar derrubar os meus armazéns e construir maiores, para caber toda a colheita. E assim fez. E depois ele sentou, esse rico, e disse, descanse. Aqui a palavra exata, ele diz assim, então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos, descanse, coma e beba, e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Eu costumo acrescentar para os filhos brigar entre si. Mas o destaque maior é exatamente essa ideia do rico que só pensa em si, que a colheita dele rendeu muito, não fala nada e nem pensa nos trabalhadores que suaram para render tudo isso. Santiago, depois, ele tem um discurso fortíssimo contra esses patrões que rendem muita colheita muito grande e que pagam mal aos empregados. Mas aqui, o homem rico só pensa em si. Eu agora tenho tudo para a vida inteira. Descanse, descanse. Coma e beba, alegre-se. E aí Deus mostra para ele, como mostrou para a nossa leitura, a primeira leitura da semana passada, tudo é fútil, tudo passa, tudo passa. E o que você acumulou? Olha a palavra acumulou, acumular. O rico é aquele que quer acumular e quer ter pensando sempre em si, e na sua família, mas e nos céus, para crescer, crescer, crescer. E os outros? Por isso, para entender essa questão do rico, que eu vou contar mais outros aqui, mais outros casos, nós precisamos ter uma ideia básica, porque Jesus está falando a nossa parábola de hoje, do rico, do Lázaro, para os fariseus. Os fariseus tinham uma maneira, tinham um Deus em quem eles acreditavam. É um Deus que eles tiravam alguns trechos do Antigo Testamento que lhe convinham e pregavam e ensinavam ao povo. A parábola que nós temos, por exemplo, lemos semana passada, domingo passado, do administrador, logo em seguida, isso não foi lido, mas logo em seguida tem uma frase que diz lá, os fariseus estavam ouvindo Jesus e ficaram gozando de Jesus. E Jesus vai dizer para eles que eles são falsos. Deus conhece o coração deles. Porque esses fariseus, diz o Evangelho, são amantes do dinheiro. Portanto, a finalidade básica, fundamental dos fariseus é esta: pegar dinheiro, se enriquecer e crescer. No capítulo 12 de Lucas, só para continuar o nosso raciocínio sobre os ricos, Jesus vai dizer: busquem o reino de Deus, e Deus dará a vocês essas coisas todas que necessitam em acréscimo. E aqui que vai aparecer a diferença entre o Deus dos fariseus e o Deus de Jesus Cristo. O Deus dos fariseus vem de uma corrente do Antigo Testamento da riqueza. Deus, ele dá riqueza para aqueles que obedecem às suas leis.
E o sinal de riqueza era sinal que eles estão bem, porque Deus compensou todo o trabalho e a obediência da lei que eles faziam. Essa é uma corrente que existe até hoje. A outra corrente forte que Jesus Cristo vai nos mostrar sobre o Deus que é Pai, que criou tudo, esse é o fundamento. É o fundamento, inclusive nós rezamos isso no creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de tudo que existe neles. É o Pai Criador. E na sua oração, Jesus Cristo vai invocar esse Pai, um texto que nós não lemos na missa, mas está lá no Evangelho, onde Jesus invoca o Pai, Pai, Senhor do céu e da terra. Esse é o Deus de Jesus Cristo. É Deus que criou o céu e a terra e tudo que neles contém, e que criou a todos nós, e se criou a todos nós, nós todos somos seus filhos. E, portanto, todos nós somos irmãos. Esse é o fundamento. Quem não conhece isso, não está conhecendo o único e verdadeiro Deus. Para os fariseus, por exemplo, o povo escolhido era o povo que era descendente, era judeu, descendente de Abraão, sem ter se misturado com outros povos. Para eles isso era o povo de Deus. O povo de Deus para os fariseus era o povo perfeito, sem mancha, sem defeito, sem nada. Por isso que os doentes, para os fariseus, os doentes eram marginalizados. Não podiam nem entrar no templo para fazer as suas orações. Na leitura de 15 dias atrás, do Pai Misericordioso e dos 2 filhos, os fariseus criticavam, e os doutores da lei criticavam Jesus. Por quê? Porque os pecadores e os cobradores de imposto iam lá para ouvir Jesus. Lógico, porque eles eram recusados pelos fariseus e pelos doutores da lei. E Jesus veio para salvar a todos. E aí contou a parábola, as 3, em sequência, né? Do bom pastor, da mulher que perdeu a moeda e depois foi encontrada, e depois do filho perdido e que foi encontrado pelo pai, mas o irmão mais velho, que são os fariseus, não queriam aceitá-lo de volta. E não entrou para se alegrar com o pai e com todo mundo na volta do irmão que estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi encontrado. Esse é o Deus dos fariseus, é o Deus de Jesus Cristo. Notem bem, é uma coisa que eu descobri esse ano. Vai lendo o Evangelho de Lucas em sequência, vocês vão notar isso, mas tem que ler sem pular, porque na liturgia nós não lemos todas as leituras do Evangelho de Lucas, então não conseguimos fazer a sequência do que Lucas está querendo passar para nós. Lucas está trazendo para nós o Deus único e verdadeiro, e mostrando quem é o Deus dos fariseus, e mostrando quem é o verdadeiro Deus de Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e o resto lhe será dado por acréscimo. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai, Deus de vocês, tem prazer em dar-lhes o reino de Deus. O Pai quer nos dar o reino, e o reino é transmitido no Evangelho de Lucas pelo banquete. E que Jesus convida todos para participar desse banquete. Só fica fora quem não quer entrar. Assim como aquela parábola do banquete que Jesus contou, não lemos de novo na missa isso, mas está lá no Evangelho de Lucas, onde mandou convidar várias pessoas, e todos eles: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu acabei de casar, preciso fazer aquilo. Então Jesus disse para eles: o Senhor vai convidar todo mundo. E vieram e encheram o salão todo com a festa do banquete. Esse é o simbolismo do reino de Deus. É onde todos participam numa festa de alegria, cantando, dançando, pulando, como foi no Evangelho do filho que voltou, e o pai fez festa, e o irmão dele fora ouviu sinfonia, ouviu cantos na festa. Festa sem canto não tem sentido, festa sem música não tem sentido. O que alegra, o que faz o pessoal se entrosar e se alegrar. Então, aí disse: façam bolsas que não envelhecem,
Um tesouro que não perde o seu valor no céu. Lá o ladrão não chega, nem a traça rói. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E esses textos do rico, ele está mostrando, o evangelista Lucas, que o tesouro desses ricos são os bens. Enquanto o tesouro para Jesus é o reino, é a fraternidade, é a convivência, é o amor, é o interesse um pelo outro, é a construção da vida para todos, e até dando atenção especial aos mais pobres, aos mais marginalizados. Depois, nós temos aquela parábola, aí entra a nossa parábola aqui, o rico avarento e o Lázaro pobre. Vocês percebem que nessa parábola o que acontece exatamente é o rico que banqueteava, que usava as roupas mais finas, enquanto tem o pobre à porta, querendo comer da sobra que caísse da mesa. Mas nem isso ele recebia. O rico fazia suas festas e nem via os pobres. Esse é um dos problemas sérios que essa leitura quer aprofundar. Os ricos não querem ver. Porque quando a gente vê, a gente se toca. Tem um texto também no Evangelho de Lucas explicado melhor em Mateus, quando ele vai dizer: tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem a boca, mas não fala a verdade. Por quê? Porque o seu coração endureceu. Porque seu coração endureceu. Uma citação que Jesus Cristo busca lá no profeta Isaías. Então, o coração desse pessoal, que Jesus está chamando rico, são duros. Não olham ao seu lado. Não querem ver a necessidade dos outros. E não querem ver para não serem tocados, porque sabe que qualquer mãe que sente o choro de uma criança na casa vizinha, ela não consegue dormir. E fica revoltada. Mas por que a mãe não atende essa criança que chora e chora e chora? Quando a gente sente, quando a gente ouve, quando a gente vê, a gente se toca. Agora ele nem sabe que tem um pobre lá. Porque está envolvido na festa, nos banquetes, na comida, na melhor comida. Notem bem que nessa parábola acontece o pobre. O que acontece com o pobre? O pobre, ele morre e é levado para o seio de Abraão. Enquanto o rico, ele morre e é enterrado. Há uma diferença grande. O pobre, ele vai para o seio de Abraão. A parábola não explica, mas a gente sabe que com os trabalhos que normalmente costumamos fazer com os pobres, e eu participei de uma experiência dessa uns 40 anos atrás no centro de São Paulo, onde tinha os catadores de lixo, e disso que eles viviam, um trabalho que era feito pela pastoral de rua, chamado pastoral de rua, onde o pessoal chamava esse pessoal para tomar banho, para comer uma sopa. Tinha uma casa especial onde se encontravam. Acredito que é daí que se desenvolveu o trabalho todo que Padre Lancelotti hoje faz com o pessoal que mora nas ruas, famílias inteiras hoje morando em São Paulo por causa da situação que nós estamos vivendo. Então, você percebe que o trabalho de pastoral com essa gente, como que ele era feito? Chamavam, e conversavam, e aí se tornavam amigos, aí se tornavam solidários, aí eles tinham a oportunidade, além do trabalho, de estudar, de aprofundar, e conseguia recuperar as pessoas e se torna uma família. Gente que vem de todo canto, mas entre eles agora se tornaram família. E eu acredito que esse homem pobre, abordado por gente que tem sensibilidade da comunidade daquele tempo, com certeza fizeram esse trabalho, e isso que significa estar junto ao Abraão, estar no seio de Abraão.
Enquanto o outro morreu, e o verbo que ele usa foi enterrado. Enterrado. Essa parábola Jesus está dizendo para os fariseus avarentos, diz o texto anterior, os fariseus amantes do dinheiro, porque eles pensavam e queriam simplesmente o dinheiro, e Jesus critica muito esses fariseus, dizendo que vocês são falsos, e Deus conhece o coração de vocês. Vocês querem aparecer diante dos outros como sendo religiosos, santos, beatos, fazem longas orações, mas roubam as casas das viúvas, dizia Jesus para os discípulos, para alertá-los. Cuidado do fermento dos fariseus, que são falsos. Por fora parecem santos, beatos, mas a vida deles é bem outra. O interesse deles é bem outro, é para enganar. E aí, depois, Jesus ele vai contar daqui a pouco uma leitura que nós não vamos ler, porque lemos nos outros anos, do outro evangelista. É aquela parábola onde disse um homem: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Quer dizer, o que eu devo fazer para quando morrer, eu me salvar? A vida eterna. Jesus, ele vai dizer: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos. Então, primeiro Jesus vai à lei, que é mencionada na nossa leitura, a lei e os profetas. Você obedece à lei. Não matar, não roubar, não cometer adultério, não levantar falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. E o homem disse para Jesus: desde jovem eu tenho observado todas essas coisas. Pois não, a lei ele obedece. Aí Jesus então te falta uma coisa. Isso é do reino de Jesus. Diz outro texto lá que a lei e os profetas vai até João Batista. Depois de João Batista, Jesus começa o reino de Deus. É o projeto de Jesus, da partilha, da comunhão, da fraternidade, de dividir o que existe, da criação de Deus entre todos. Isso que é o reino de Deus. Para todos podermos viver em paz uns com os outros. Disse Jesus: para então te falta uma coisa agora, que é do reino. Não matar, não roubar, não levantar falso e obedecer pai e mãe. Isso já vem desde longos anos. Até outros povos faziam e respeitavam isso para poder conviver entre si. Mas agora, para o reino se realizar, te falta uma coisa: reparte o que você tem com os outros. E vem, vamos caminhar juntos. Vende tudo o que tem, distribui e vem conosco, caminhar conosco. Aí disse a leitura: quando ouviu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. O problema da riqueza não é questão de dinheiro, de bens. É que para quem tem a riqueza, seu principal ideal, ou então ou para quem a riqueza é o seu tesouro, a riqueza passa a te dominar. Não é você que utiliza os bens para podermos conviver, mas os bens que passam a dominar, e bens geram outros bens, e quer mais, e se envolve, e você entra numa roda que vai rodando, que você não consegue sair mais, porque só pensa nisso, o ideal é só isso. Você não vê fome, você não vê gente necessitada, você não vê nada, só vê o que vou faturar, o que vou ganhar. E nós estamos entrando, no mundo todo nós estamos entrando nessa, todo mundo conseguindo querer ter mais, e ainda mais sai dizendo: eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E Jesus pergunta: e o amor aos irmãos? Deus cuida. E os necessários? Deus toma conta. Importante que eu tenho. E Jesus vai dizer: essa noite você vai morrer, e tudo que acumulou, para quem vai ser? Aí entra o texto aqui, depois disso: quando ouviu isso, o homem ficou triste porque era muito rico. Não aceitou, foi embora. Não aceitou o convite de Jesus, de caminhar juntos.
Aí Jesus tem um discurso dele, inclusive Pedro entra no meio, porque Jesus vai dizer uma frase: como é difícil o rico entrar no reino do céu. Quer dizer, como é difícil o rico se propõe para dividir o que tem para formar a fraternidade. Porque o reino do céu é essa comunhão, que nós ficamos com a representação simbólica na Eucaristia, que é dividida entre todos. Esse que é o reino de Deus, organizar a vida para que todos os filhos de Deus, todos, sem exceção nenhuma, pudessem ter condição de vida digna, humana, fraterna, com justiça, com trabalho, para a gente conviver e fazer sempre a grande festa e final de semana encontrar com a família e se alegrar porque vai visitar a sua tia e vai fazer festa na comunidade com a criançada toda para se alegrar. Isso que é o reino de Deus. E aí, então, ficou uma pergunta, inclusive que sai da nossa leitura. Rico, então, sempre vai se perder? E o pobre sempre vai se salvar? Porque essa leitura nossa que nós lemos pode dar a entender isso. Quem é rico vai para a perdição, quem é pobre vai para o céu. É isso? Aí o Lucas ele coloca a leitura de Zaqueu, que nós vamos ver daqui a uns domingos. Rico pode se salvar? E aí nos conta a história de Zaqueu, que já vou adiantar, porque tem a ver com o nosso raciocínio, aonde Zaqueu quis ver Jesus, e aí subiu numa árvore, que era baixinho, diz, e aí correu na frente, subiu numa figueira, e quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: desça, Zaqueu, desça, eu vou na sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo a Jesus, principalmente os fariseus, de novo, criticando Jesus. Por quê? Porque ele foi se hospedar na casa de um pecador. Já detectaram, ele é pecador. Os fariseus, principalmente, e os doutores da lei. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, disse a Jesus: metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Essa que nos mostra: rico pode se salvar? Sim. Quando divide o que tem e ajuda uns aos outros. Quando cria fraternidade. Quando devolve, e aqui consta que esse Zaqueu era era chefe dos cobradores de impostos, então a propina corria solta. Coisa que acontece e vai continuar acontecendo. Sempre a propina no meio e sempre conseguir arrancar dos mais pobres, vendedores, tudo, a parte para você, isso era Zaqueu. Mas diante de Jesus ele fez 2 coisas: devolvo metade dos meus bens, repartir metade, aquilo que o outro homem não quis fazer porque era rico, foi embora. Agora diz: quando é que o rico se converte e se salva? Quando ele divide o que tem com os outros. E Zaqueu: metade dos meus bens eu vou dar aos pobres e vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei. Aí a sentença de Jesus final, e Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também esse homem é um filho de Abraão. A salvação agora entrou nesta casa, porque ele agora passou a viver no reino, porque ele divide. Quando a gente divide, cria laços, cria comunhão, cria fraternidade, se interessa um no outro, vê a dor do outro, divide. Reparte não só apenas em dinheiro, a presença um do outro, a atenção que dá um no outro. A nossa parábola parece que ela destaca esse sentido. O rico ele faz pouco caso do sofrimento dos pobres. Faz pouco caso, não interessa.
Não interessa, essa é uma das piores coisas. Às vezes a pessoa tem o que comer, mas quando ela o outro não dá atenção, até uma criança. Se nós damos atenção por uma criança e para outra a gente não dá atenção, sente, percebe. Esse pobre da nossa parábola não tem atenção nenhuma. Está lá esperando. O Salmo 146, que nós lemos hoje, ele diz aqui uma coisa interessante no início, nos versos que nós não lemos. Não coloquem a segurança nos poderosos, no homem que não pode salvar. Porque eles exalam o espírito, quer dizer, morrem e voltam ao pó. E no mesmo dia perecem os seus planos. Então não pode confiar neles. A confiança, diz o Salmo, é somente em Deus. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, quem coloca a sua esperança em Javé ser Deus. A nossa esperança é em Deus, porque é Deus que quer e dá atenção, e o Salmo depois ele vai ler todo, dá atenção aos pobres, às viúvas, aos órfãos. Atende aquele que é justo. É a leitura do nosso Salmo de hoje, muito importante. 146, leiam constantemente esse Salmo. Vocês têm a Bíblia em casa, Salmo 146. E depois nós podemos ver, a igreja nos apresentou hoje uma leitura, a primeira leitura. Ela nos apresentou a primeira leitura exatamente mostrando que essa questão da riqueza, ela sempre existiu e vai continuar existindo. Porque Jesus, nas suas parábolas, ele coloca modelos, símbolos que fazem parte da vida. O ser humano age assim. O ser humano, ele quer pegar tudo para si. É o primeiro. Isso está dentro do ser humano. Jesus nos apresenta Deus dentro do ser humano. Olha para seu irmão. Mas, pela sua natureza, o ser humano, como todos os animais, como tudo que nós vemos funcionar na natureza, é o primeiro, importante para mim. Eu vou recolher coisas para minha família, é só para mim. Essa é a tendência natural. Jesus nos trouxe algo de Deus que é Pai, Criador, e todos somos seus filhos, e portanto Deus quer nos ajudar a viver como irmãos. Esse é o projeto de Jesus. E isso precisa ficar, é a base de toda a nossa fé. Que nós somos filhos de Deus, mas de um Deus que quer o bem a todos. E até dá mais atenção e privilegia, Deus privilegia os mais pobres, os mais abandonados, ou as viúvas. Por quê? Porque eles necessitam mais. Eles que estão sendo mais abandonados, como a mãe que dá atenção mais ao filho fraco, frágil, porque sabe que os outros se viram sozinhos, têm saúde, enquanto aquele sempre é fraco. Então a mãe, a atenção vai para ele. E os irmãos criticam a irmã, dá privilégio para eles. E a mãe diz, ele precisa mais. Deus age dessa maneira. E o salmo que nós falamos aqui, ele faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos, é o Senhor abre os olhos do cego, faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor que protege o estrangeiro, ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Quando nós conhecemos exatamente esse verdadeiro Senhor, nós vamos agir como Ele. Somos filhos e Ele nos ensina a tratar-nos uns aos outros como irmãos. Mas a nossa primeira leitura, ligada ao Evangelho, ela denuncia o profeta Amós, 800 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos atrás, essa leitura, para saber que a sociedade sempre foi assim, vai continuar assim, e só aqueles que acreditam no único verdadeiro Deus podem construir uma vida onde há partilha, onde há comunhão, onde há fraternidade, onde há atenção um para com o outro, onde constrói a sociedade e dá vez a todos.
é onde diz assim diz o Senhor Todo-Poderoso, isso é o profeta Amós. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros, pensam que são seguros nas alturas de Samaria, onde eles construíam os seus palácios, e onde tinham de tudo. Os que dormem, ai dos que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Ai dos que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais, ficam cantando e louvando. Ai desses, em todo o projeto que ele está falando aqui. Os que bebem vinho em taças, e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Não se preocupam com a ruína de José. José é o filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, mais novo, que foi vendido para o Egito e que se tornou o ministro das finanças do faraó. E que, na época, ele deu uma ideia para o faraó. O tempo, a gente sabe, às vezes tem fartura, mas às vezes falta chuva, e aí vai vir a necessidade. Então, vamos armazenar comida, 7 anos, armazenando comida, porque a gente sabe que vão vir outros anos que vão ser difíceis. A maneira de administrar de José era administrar para o bem de todos, para todos poderem aproveitar disso. É José. Eles fizeram o quê? E não se preocupam com a ruína dos descendentes de José, agora que os pobres, infelizmente, vão morrer de fome, como estamos vivendo a nossa realidade hoje. Dependendo exatamente da administração, como a administração aqui só pensando em si, e como hoje, quem está administrando, infelizmente, só pensando em si, em faturar, em crescer, em adquirir mais, e deixar, como nós estamos vendo, 33 milhões de brasileiros passando fome e miséria. Qual é a consequência deles? Por isso, eles irão agora para o desterro. É o rico da nossa parábola, que não deu atenção ao pobre, morreu e foi enterrado. Foi enterrado. E aqui diz, por isso eles irão agora para o desterro, na primeira fila. E o bando dos gozadores, que esse pessoal que tem muitos bens, ficam gozando, vendo o outro sofrendo, não tendo bens, e eles têm tudo o que quiserem adquirir à custa do trabalho dos outros, eles ficam gozando. E o bando dos gozadores será desfeito. É a nossa parábola. Segundo o Padre Francisco, a parábola de Lázaro, Lázaro significa é Deus que ajuda, como aparece no Salmo nosso. É Deus que ajuda, mas as mãos de Deus somos nós. Por isso que nós aderimos ao projeto de Jesus, para podermos viver o seu ensinamento na nossa vida, assim como ele curou os cegos, os coxos, assim como ele multiplicou os pães para todo mundo comer, mostrando exatamente essa grande refeição que ele veio nos mostrar entre todos, e todos comeram e ficarão fartos e ainda sobrou. E se todo mundo realmente o que temos for dividido mais equitativamente entre todos o que existe no mundo, não teremos fome. Teve a conferência da ONU agora, e o presidente, ele alertou que a situação da África está piorando, porque tem ricos que estão crescendo mais e tendo mais, e não estão pouco interessados ou nada interessados em irmãos nossos que estão na África. Muito pior do que essas famílias brasileiras que já estão passando grandes necessidades. E o presidente da ONU alertou: nós precisamos abrir os olhos, precisamos repartir mais o que temos. Esse é o projeto de Jesus. Esse é o projeto de Jesus. E a segunda carta aqui, é interessante, na segunda carta ela diz assim: tu és o homem de Deus. Mas antes disso, no versículo 9 e 10, tem uma coisa super interessante aqui, que não foi lida, mas é muito importante. Eu vou ler para vocês aqui a carta
a carta de São Paulo a Timóteo, aonde o pedaço anterior, ele vai mostrar exatamente algo que tem a ver com a nossa leitura. Diz assim: aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos que fazem os homens afundarem na ruína e perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Isso Jesus disse na leitura da semana passada. Não pode servir a dois senhores. Ou a Deus, que é Pai, que quer o bem a todos, que quer que dividamos o que Ele criou entre todos, ou então você fala de Deus, como muitos falam, que são fariseus, mas só pensam em si e deixam a maioria passando miséria. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos. E aí entra a nossa leitura. Porém, tu, que és o homem de Deus, foge dessas coisas perversas. Correr atrás do dinheiro para se enriquecer sozinho são coisas perversas. Mas você deve procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitos testemunhos. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilato, eu te ordeno, guarde o teu mandamento íntegro e sem mancha, o mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o principal. Isso é o que nos faz criar a grande fraternidade. Portanto, conclusão, tem muitas outras coisas para falar, mas conclusão, Jesus está tentando nos mostrar que o bem maior é o seu reino. O bem maior é aquilo que nós sentimos e percebemos. Uma conhecida minha, uma vez, saíram junto a família, os parentes, fizeram um almoço juntos e depois ela escreveu: não tem preço. Esse entrosamento entre nós, essa partilha entre nós, não tem preço. Não há dinheiro que pague. Porque ele sente que quando se encontra com outras pessoas, para viver a fraternidade, para partilhar, quando pega a criança no colo e dá a sua vida por ela, e sente o calor, tudo, não tem preço. Não tem preço. Esse é o reino de Deus. Que Jesus está querendo nos ajudar para a gente não cair nessa grande tentação de ficar pensando em ganhar mais, para crescer mais, para ter mais. E nos ensinar que o dinheiro deve servir para a nossa fraternidade, para o nosso bem. E nós nunca nos tornamos escravos do dinheiro. O nosso coração deve estar onde está o nosso tesouro, que é a fraternidade e a comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.